E aí, pessoal, eu sou o Renatrovski e tô aqui para conversar com vocês hoje sobre Tina Turner. Pois é, galera, infelizmente ela teve a sua vida ceifada no último dia 24 de maio, mas isso todo mundo já sabe, né? Tá aí nos jornais, tá em tudo quanto é local e obviamente que eu não deixaria passar esse momento sem falar das coisas legais que ela fez, que ela trouxe ao mundo, as belas canções que ela criou, o jeito único que ela encontrou se identificando ali em suas apresentações e tudo mais. E óbvio que eu jamais deixaria isso morrer junto com a vida dela. Pois é. A Tina é um ícone mundial, uma mulher incrível que jamais será esquecida pela sua grande obra. E o melhor de tudo, nunca precisou ser sexualizada para isso. Pois é, galera. Bom, antes da gente começar esse vídeo, eu peço encarecidamente aquele like, óbvio, e se vocês puderem, compartilhem nas suas redes sociais para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que queiram falar do assunto ou que queiram descobrir coisas tão legais como eu descobri aqui. Porque a ideia aqui não é ficar levantando o histórico dela, de quando ela nasceu até quando ela morreu. Não. O grande feito aqui é falar sobre coisas bacanas. No caso da Tina Turner, eu penei mesmo para achar coisas bacanas sobre ela, mas infelizmente a história dela ela é muito marcada principalmente pela violência doméstica, né? Isso não quer dizer que não tem coisas boas aí, a superação, o poder que ela teve de se libertar disso é algo assim para ser ovacionado. Quantas mulheres não passam pelo que a Tina Turner passou, né? Em muitos casos aí, em questões bem mais preocupantes, diga-se de passagem. Mas ela não foi só uma mulher que passou por dificuldades e venceu na vida. Não. Ela trouxe coisas que ficarão, ela construiu um legado. Vocês têm noção disso? Uma mulher que teve uma infância difícil, né? Colheu algodão, trabalhou como faxineira, foi auxiliar de enfermagem, né? E jamais imaginaria que construiria uma história musical tão incrível como foi. Diga-se de passagem, a Tina Turner, para a história da cultura mundial, ela não deixa só lições para a vida, até porque, graças ao bom Deus, muita coisa mudou de 1939 para cá, né? As mulheres têm mais autonomia numa sociedade total, mas assim, a luta continua, sempre continuará, independente do momento que se vive, né? No entanto, histórias como a da Tina Turner são belas motivações para vocês avaliarem o que de fato tem relevância na vida de cada um de vocês. E construindo esse vídeo aqui para vocês, eu, eu vi que vai muito além da artista, vai muito além de composições muito legais, vai muito além de histórias dramáticas e por aí vai, né? Até porque, diga-se de passagem, quando ela começa essa coisa de cantar e ela conhece o Ike e os dois acabam ali tendo uma conexão profissional, é muito louco, né? Porque, tipo, o Ike, diga-se de passagem, por mais que a história dele seja banal, né? O cara tem uma visão incrível para descobrir em uma pessoa que talvez não tivesse nenhum tipo de boa impressão, né? Que ela se tornaria algo tão grandioso. Dado é que ele tem
a ambição, a audácia de pegar os direitos do nome da Tina e colocar como propriedade dele. Olha só o tamanho disso. Tipo, há controvérsias, há um debate, uma discussão sobre ele ser o pai do rock, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, tipo, ele tinha uma visão tão grande sobre a música, tanto é que ele fez muito sucesso junto com a Tina, mas aquela coisa, ele tinha uma visão tão pra frente que quando ele viu aquela mulher cantar, ele ele tem a preocupação de cuidar do nome dela para que aquilo seja uma propriedade dele, né? Olha isso. A Tina Turner, em algum momento, ela teve o seu batismo como propriedade de alguém. Batismo que eu falo, batismo musical, né? Enfim, e é muito louco você acompanhar essa história, você vê o quanto ela passou para ela poder se libertar. E o mais incrível de tudo é que a gente está falando aqui dessa questão do nome, da propriedade e tudo mais, que quando ela de fato se separa do Ike, a única coisa que ela pega do cara é o nome. Pois é, a única coisa que ela faz questão é o nome, sacou? E olha o tamanho desse nome, né? Esse nome foi o alimento dos filhos, a habitação, a vida legal que ela tinha, as regalias que ela conquistou, ao legado que ela construiu, né? Quando você falar de Tina Turner num contexto de história musical, jamais dá para ver como algo banal, irrelevante, como a questão musical atual contemporânea. Sim, tem bastante coisa legal, tem bastante coisa ali que precisa ser um pouco lapidada e tudo mais, mas muitas dessas coisas que têm qualidade, elas estão escondidas por aí, né? E se você não tiver pelo menos a delicadeza, a disposição de buscar, você não acha, né? E pessoas como a Tina Turner, como diversos outros artistas aí pelo mundo, elas não são fáceis de se encontrar. Amy Winehouse, por exemplo, que é um dos casos mais recentes, não é algo fácil de se encontrar. Tanto é que antes da Amy Winehouse mesmo, você não consegue ver alguém tão incrível que tenha vindo num período de tempo tão curto quanto ela, né? Nós temos aí, por exemplo, a inglesa, eu esqueci o nome dela agora, mas eu vou lembrar. Mas enfim, você tem o caso dela que saiu de um programa de calouros e explodiu, né? E isso é legal pra caramba de ver, mas ainda existiu a ajuda da TV nesse caso. Na questão da Tina, não. Na questão da Tina, foi uma diversão de sábado à noite que deu certo, né? Ela com toda a irreverência dela, com toda a espontaneidade dela, ela resolveu subir no palco para cantar uma música no intervalo de uma banda de bar que estava tocando ali naquela noite. Bum, foi descoberta, né? Isso é muito legal. E o que eu vejo com tudo isso é que grandes pessoas, infelizmente ou felizmente, são descobertas dessa forma, por acaso, né? E infelizmente muitas dessas pessoas não conseguem chegar ao mainstream, né? Para poderem mudar de vida, para poderem trazer algo de bacana como influência para as nossas vidas ou reflexões para as vidas de quem está tentando, de quem não vê esperança e por aí vai. Mas vamos às curiosidades. Vamos lá. Uma das mais legais que eu achei aqui, que pouco tem sido falada, é sobre uma homenagem que a Tina Turner fez em 1993 no GP da Austrália para o Ayrton Senna. Pois é. E o Ayrton Senna estava na sua despedida da McLaren
E naquele momento ela fez um show na Austrália, do qual o Ayrton Senna estava presente, né? E ela fez uma baita homenagem pro cara, cantando Simple the Best, simplesmente o melhor. E foi uma coisa assim sensacional. Eu particularmente sou muito fã do Ayrton Senna, eu gosto muito da história dele em si. Graças ao Ayrton Senna, eu vi ainda jovem muitas questões sociais que deveriam ter atenção aqui no nosso país, e eu devo essa percepção a ele, né? E não menos importante do que isso, essa baita homenagem da Tina Turner, falando o quanto gostava dele, é algo assim que eu achei sensacional. E pasmem, pouco se fala sobre isso, né? Eu tava vendo aqui, isso aqui foi um achado que eu vi dentro de uma série de materiais que eu vi da Tina, e pouco se fala. A ênfase da história da Tina Turner é exatamente em cima da história do casamento que ela teve com o Ike Turner, né? E o quanto ela sofreu, o quanto ela teve ali de dificuldade dentro dessa relação. Isso é muito espremido, tanto é que rendeu um documentário, documentário não, rendeu um filme em 1993, autobiográfico, e enfim, é muito moída essa história, né? E, poxa, será que a Tina Turner, ela foi só isso? Só uma cantora que teve um relacionamento abusivo? Não, né? Ela foi muito mais do que isso. Ela passou 16 anos sofrendo com esses abusos, né? E o Ike, aliás, ela abandonou o Ike Batista, o Ike Turner, é, em uma noite que eles brigaram, ela resolveu não aceitar mais tudo aquilo e ela vai embora. E a história incrível que me vem a próxima curiosidade é essa questão. Ela vai embora sem nada. Ela anda por quilômetros até achar um hotel numa beira de estrada e pedir encarecidamente um quarto, porque ela só tinha 36 centavos no bolso. Ela não tinha dinheiro. Olha o tamanho disso. E ela encontrou alguém que se compadecesse com a situação dela e cedesse o quarto a ela. Porra, mas era a Tina Turner, Renato. Ela já era famosa naquela época. Pois é, ela era famosa. Mas em dado momento, o Arnold Schwarzenegger também foi famoso, governador de um estado nos Estados Unidos. E quando ele perdeu o poder que ele tinha, ele foi se hospedar numa promessa e não foi atendido. Olha o tamanho disso, né? Recentemente, num podcast que eu vi da Luca Salomão, locutora da Rádio 89, ela fala que quando ela é demitida da 89, todas as portas que ela tinha abertas se fecham. O porquê disso? Você é muito legal enquanto você tem algo que interesse as pessoas. Enquanto você pode ser a porta aberta para alguém, enquanto você pode ser a ponta de esperança para alguém, você tem portas abertas, você tem oportunidades, você tem situações que favorecem muito o seu caminhar. Mas a partir do momento que você deixa de ter algo interessante, quem você é? Né? Essa é a questão. E a Luca deixa isso muito claro, o Arnold Schwarzenegger coloca isso como um aprendizado para a vida dele, e com a Tina Turner não foi diferente, né? Ela se viu ali e alguém estendeu a mão para ela, mesmo ela sendo já uma grande cantora na época, né? Só que a coisa se exponencia ali por volta dos anos 80 e principalmente com a participação no filme Mad Max, ela se torna muito maior do que ela já foi durante os
quase 40 anos, né? Que se sucedem desde que ela nasceu, né? Enfim, o Ike, ele controlava tudo nesse relacionamento. Era a questão financeira, a questão de imagem, mas o Ike também controlava o mais importante, que era o psicológico da Tina Turner. Pois é. Essa era a maior prisão que eu vejo aqui da questão de vida, da questão de relacionamento dela, né? E aquele caso que eu te falei, depois que ela separa, ela perde tudo, ela abre mão dos direitos de música, ela abre mão de royalties, ela abre mão de todas as coisas por causa do nome. Aliás, todas as coisas por causa do dinheiro, né? A única coisa que ela não abre mão é do nome. E isso é foda, porque você vê hoje, né? Olha só o tamanho do nome dela, né? Uma das maiores do mundo. Em 2009 ela chega ao final da carreira dela, ela se aposenta como cantora e daí para cá, ela passa a viver na Suíça e fica mais difícil ver ela na mídia, ver ela em eventos, fica muito mais difícil. Aquela coisa, tipo, ela apaga a luz dos shows e acende a luz da vida dela. Diga-se de passagem aqui, galera, mesmo depois que ela se separa do Ike, ela continua criando os filhos dela e dele. Pois é. E é assim até hoje, né? Ela morreu, mas isso não quer dizer que as crianças, hoje, adultos, ficaram desamparados. Pelo contrário, ela dizia que a maior perda de um filho era a perda da mãe. Ela jamais teve o intuito de abandonar os filhos dela. Tanto é que ela conseguiu dar a volta por cima e foi sempre ela que cuidou dos filhos, né? Não foi ninguém não, foi sempre ela. Olha o tamanho disso. Enfim, que mais que eu tenho aqui para vocês? Esse momento também da violência fez com que ela pensasse várias vezes em se suicidar. Graças a Deus, nenhuma das vezes ela deu andamento para essa ideia. Mas ela entrou numa depressão tão forte que ela pensou em se matar diversas vezes. E o que acontece muito no mundo da música, né? Principalmente nessa coisa da loucura, das pessoas, cederem a essa tentação de querer acabar com a vida porque o mundo tá acabando lá fora e o caramba quatro. Às vezes não vê esperança, às vezes não tem uma mão amiga, né? Tanto é que o último relacionamento dela durou até hoje, né? E, enfim, é algo, tipo, que mexe muito com a cabeça, né? Diga-se de passagem, esse meio artístico, o meio de um artista em si, eu falo isso porque não sou famoso nem nada, mas atualmente a minha vida é essa. Quando envolve a sua segurança financeira, emocional, você se vê à mercê de muitas tentações, né? Obviamente que nem sempre você consegue lidar com todas, principalmente psicologicamente. Você vê datas de contas chegando, sem dinheiro para pagar, você vê uma série de compromissos se aproximando e você às vezes sem noção de como você vai conseguir resolver aquilo. Isso vai deixando você dentro de uma bolha que às vezes fica muito difícil de ser estourada, né? Acredito que ela viveu isso dentro dessa violência doméstica dela, mas é aquela coisa. O que você faz? Quem é você numa situação de esperança? Esse é o ponto. E a Tina Turner, ela conseguiu vencer tudo isso. Houveram aí, tipo, situações terríveis, mas uma das coisas mais legais aqui que eu vi, ela ganhou diversos Grammys. Você tem noção? Olha o tamanho do talento
que ela tinha por trás dela, que ela tinha nela. E ela sabia disso. Quando ela não abre mão do nome dela, ela sabe que ela conseguiria vencer de uma maneira ou de outra. E isso é muito legal. É uma das coisas que eu mais vi assim como beleza da história dela. Porque ela emplaca um sucesso atrás do outro. We Don't Need Another Hero, por exemplo, é minha música preferida dela, né? Apesar de que ela fez muito sucesso aí com Simple the Best. Um dos maiores sucessos dela, não é dela, é da banda Buckfist. Pois é, ela fez um cover dessa música, que é What Is Love Got to Do With It? E cara, que sensacional, né? Então, tipo, você pega pra ver tudo isso, olha o tamanho dessa mulher. Uma das coisas mais legais aqui que eu descobri, que também tem a ver com o Brasil, além do Ayrton Senna, claro, o recorde, ela foi recorde do Guinness Book. Pois é, ela conseguiu lotar o Maracanã em 1988 como a artista solo que trouxe mais gente, mais público pagante para uma apresentação de, pasmem, 180 mil pessoas. Essa mulher colocou 180 mil pessoas sozinha no Maracanã. Tina Turner. Vocês estão entendendo? Quem é? Olha só o tamanho disso, galera. E, tipo, não é qualquer pessoa, não é qualquer bagagem, não é qualquer ser que consegue fazer algo do tipo, né? Enfim, vendo esses números hoje, é algo assim, tipo, fácil de falar, né? Pô, a Tina Turner colocou 180 mil pessoas no Maracanã. Tipo, o U2 fez a maior turnê com a 360. Enfim, hoje, se eu não me engano, foi superada. Não lembro por quem, mas foi superada a questão do YouTube. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que, assim, falando em relação à carreira, sucesso, essas coisas, é muito fácil falar tudo isso. Mas será que foi tão fácil assim fazer isso acontecer? Esse é o ponto. E ela tem toda uma história punk por trás de tudo isso, venceu tudo isso e, consequentemente, terminou de maneira brilhante a sua história de vida. Pois é. Para quem quer saber mais aí da história da Tina Turner, tem 3 maneiras, beleza? A primeira é o filme que eu citei aqui, que é o What Is Love Got to Do With It. Aqui no Brasil, ele foi lançado como Tina Turner. A verdadeira história de Tina. Aliás, Tina. A verdadeira história de Tina Turner. Né? Enfim, esse é o nome do filme aqui no Brasil. O nome original da obra é o que eu falei agora, o nome da música. What Has Love Got to Do With It? Que mais? Em 2022, por exemplo, aliás, vamos lá. Em 2021, na HBO, a HBO fez um documentário com a Tina Turner, talvez tenha sido o último que foi feito aí com ela. E o nome do documentário é Tina, está disponível no HBO Max. E, além disso, tem a autobiografia dela, que vocês podem procurar, que também vai ter muitas histórias aí, principalmente para quem quer especular mais essa questão aí do relacionamento abusivo que ela teve, a violência doméstica e tudo mais, tem tudo. Esse filme de 1993, por exemplo, ele mostra bastante do que ela passou. Então, em questão de realidade, ele chega bem próximo do que realmente ela viveu. Bom, é basicamente isso. Que mais tem alguma coisa aqui? Ela ganhou 12 Grammys. E na Broadway não, em Londres, eles fizeram um musical intitulado The Tina Turner Musical. Pois é, esse musical ele foi estrelado nos teatros de Londres em 2018 e foi produzido pela galera aí que produziu Mamma Mia. Pois é, os caras são, ó, coisa fina. Bom, galera, Tina Turner foi uma das maiores cantoras, mulheres da cultura mundial com suas músicas e tudo mais. Ela, de fato, fez um legado acontecer, né?
Eu fico muito feliz de trazer esse conhecimento aqui para vocês e conversar um pouco sobre tudo isso. Mas deixem nos comentários curiosidades que vocês sabem, eu não citei aqui, coisas que vocês querem discutir, conversar, sempre com muito respeito, claro. Deixem aí nos comentários porque é o espaço de vocês. Beleza? Eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês e a todos vocês, Deus abençoe. Até a próxima, pessoal.